Fala aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula sobre exponenciais e logaritmos. E essa aula de agora é muito especial porque nós vamos começar a falar sobre logaritmos. É um assunto que a galera tem muito medo, tá? Acha que é muito difícil, mas é um grande mito. Na verdade, logaritmo é fácil e é muito legal e eu acho muito gostoso, tá bom? Então, vamos começar com a definição. Aqui eu tenho o meu logaritmo, tá? Como é que eu leio isso aqui? Isso é log de A na base B, que é igual a x, tá ok? Esse A eu chamo de logaritmando, o número que vai estar em cima. E o número que vai estar embaixo, o menorzinho, eu chamo de base do logaritmo, tá? E o resultado disso, o resultado do log de A na base B, é o x, que eu chamo de logaritmo, tá? Então o x é o logaritmo de A na base B. O que diz a definição de logaritmo? Que o meu logaritmo, o meu x, é o expoente que eu vou ter que jogar na base para resultar o logaritmando. Ou seja, eu faço a volta. Como assim, professor, faz a volta? Você faz a volta aqui comigo, ó. B elevado a x é igual a A. Eu sempre faço esse caminho. B elevado a x é igual a A. É só fazer a volta. E aí você cai numa equação exponencial, tá ok? Então é só você ter na cabeça que logaritmo é um exponencial. É bem fácil. E para você lembrar disso aqui, eu fiz até uma paródia sobre logaritmos, sobre a definição de logaritmos, que é o funk do logaritmo. Se você ainda não assistiu, vai aparecer uma palhinha para você conferir aqui. Log de A na base B é igual a x igual a logaritmo. É o que eu vou solucionar. Faz a volta. B elevado a x é A. E aí você assiste ele na íntegra depois que nós terminarmos a nossa aula aqui para descontrair, para lembrar a definição de logaritmo, tá ok? Mas então é muito tranquilo. E aí a gente vai ter uma condição de existência para o nosso logaritmo, tá? O logaritmando tem que ser um número positivo, maior que zero, tá ok? A base também, e a base ainda não pode ser 1. E nós temos alguns exemplos para aplicar a definição, para você ficar craque nessa parte inicial, que é muito fácil. Então vamos lá. Olha só o primeiro exemplo. Eu tenho log de 9 na base 3. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Bom, esse dá até para fazer de cabeça, né? Tá bem fácil. Qual expoente eu vou ter que colocar na minha base para resultar o logaritmando? É 2, né? Eu sei que 3 ao quadrado vai dar o 9. Mas a gente não precisa fazer de cabeça. Como é que a gente faz? Eu não sei qual é o log de 9 na base 3. Vou chamar de x. Então eu igualo a x. Tá aqui. Muito bem. Igualei a x é só fazer a volta, tá? Pode fazer a volta sem medo. Vem comigo. Como é que a gente faz? 3 elevado a x é igual a 9. Você faz a volta, ó. 3 elevado a x é igual a 9, tá bom? E aí você cai numa equação exponencial. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Eu igualo as bases, né? Esse 9 é 3 ao quadrado, eu fico com as minhas duas bases 3 iguais, é só igualar os expoentes, x é 2. Ou, facilmente a gente percebe nesse caso, que 3 ao quadrado dá 9, então o nosso x é 2. Acabou, muito fácil. O log de 9 na base 3 é 2. Tranquilo. Mais um exemplo, log de 8 na base 2. Novamente, vou igualar x e fazer a volta. Eu sei que 2 elevado a x tem que dar 8. Como é que vai ficar então? Cair na minha exponencial, eu sei que isso aqui vai resultar 3. Então meu x agora é 3. O log de 8 na base 2 é 3. Agora eu tenho log de 100. E professor, você esqueceu de colocar a base ali? Não, não é que eu esqueci de colocar a base, tá? Quando não aparecer a base no log é porque ela vale 10. Lembra disso, tá? Sempre que a base está omitida é porque ela é 10. Então a gente pode colocar aqui 10, tá? Mas ela não vai aparecer quando ela for 10, tá bom? Então quanto é esse log ali? Log de 100 eu sei que vai ser então quanto? 2, né? Porque a minha base é 10, então é só eu fazer a volta de novo. Vamos lá. Igualei a x e vou fazer a volta. 10 elevado a x tem que dar 100. Então eu sei que o meu x vai ser igual a 2, porque 10 ao quadrado, 10 elevado a 2 vai dar o 100. Então o x é 2. Está aqui. E agora eu vou ter algumas consequências da definição. Esses dois exemplos aqui são para a gente verificar então essas consequências. A primeira, eu tenho log de 1 na base 200. O que vai acontecer aqui? Sempre que eu tiver um log onde o logaritmando for 1, o resultado desse log é sempre 0, tá? Você não precisa nem fazer a volta, vai ser sempre 0. Por quê? É só pensar o seguinte, qual tem que ser o expoente de qualquer base para que essa base resulte 1? Tem que ser 0, certo? Para uma potência resultar 1, ela tem que ser, o seu expoente tem que ser 0. Aí você pode até pensar o seguinte, tá professor, mas se a base for 1, o expoente tem que ser 1 para dar 1. Só que a base do logaritmo nunca pode ser 1. Lembra da condição de existência, né?
Então, para qualquer base que eu possa ter no meu logaritmo, eu sempre vou ter que ter o expoente zero para que ela resulte 1. Ou seja, se você tiver logaritmando 1, qualquer que seja a tua base vai dar sempre zero, o logaritmo. Tranquilo? E o próximo exemplo, eu tenho log de 23 na base 23. Aqui o que está acontecendo? Logaritmando é igual a base. Sempre, lógico, obedecendo as condições de existência. Então, sempre que eu tiver um logaritmando igual a base, o resultado disso é 1. Eu sempre tenho 1 no expoente para resultar o próprio número. Então, se eu tiver log de um logaritmando numa base que é igual, o logaritmando resulta 1. Agora nós temos aqui algumas propriedades operatórias dos logaritmos. Olha só a primeira. Ela diz que log de A vezes C na base B é igual a log de A na base B mais log de C na base B. O que significa isso? Sempre que eu tenho uma multiplicação no meu logaritmando, eu posso abrir em logs separados, tá ok? Onde cada um dos logaritmandos que estão multiplicando, eles vão ser logaritmandos de um único log de mesma base, tá ok? E aí eu abro na soma então desses logaritmos aqui, bem fácil, tá? E se eu tiver uma divisão no logaritmando, é a propriedade 2, olha só, log de A dividido para C na base B é igual a log de A na base B menos log de C na base B. Vai ser bem parecido com a propriedade 1, só que ao invés de eu somar os logaritmos, agora eu vou diminuir, tá ok? Eu vou ter a diferença dos dois logaritmos, aí o logaritmando do primeiro é o cara que estava em cima da fração, e o logaritmando do segundo log é o cara que estava embaixo da fração, tá ok? Então log de A sobre C na base B fica log de A na base B menos log de C na base B. Muito bem. Propriedade 3 é uma consequência da propriedade 1. Olha só, nós temos ali que log de A elevado a M na base B é igual a M vezes log de A na base B. Então eu tenho um expoente no meu logaritmando, tá ok? O meu A está elevado a um expoente M. Quando isso acontece, é só eu jogar esse expoente para frente, o expoente vai multiplicar o log de A na base B. Por que que isso acontece? É só a gente lembrar que quando eu tenho uma potência, é um acúmulo de multiplicações. Então esse A elevado a M é a mesma coisa que eu ter A vezes A vezes A, M vezes, certo? Se eu tenho A vezes A vezes A, o que eu posso fazer? Nada mais é que a propriedade 1, é uma multiplicação de logaritmandos, tá ok? Eu abro na soma. Então, como eu tenho A vezes A vezes A, ficaria log de A na base B, mais log de A na base B, mais log de A na base B, quantas vezes? M vezes, porque se A vezes A vezes A é M vezes. Então, nada mais é que eu tenho aqui, M vezes o log de A na base B. E a consequência da propriedade 3 é mais uma propriedade, que é quando eu tenho um radical no meu logaritmando. Olha só, eu tenho log da raiz enésima de A elevado a M na base B. Quando isso acontece, o resultado é M vezes log de A na base B dividido por M. Por que que isso acontece? É só eu lembrar da propriedade que eu tenho para eliminar um radical. Eu transformo isso aqui numa potência de expoente fracionário, certo? Isso aqui fica A elevado a M sobre N. E aí nada mais é que a propriedade 3, onde esse M sobre N vai passar multiplicando. E aí eu tenho, então, a propriedade aqui. Bem fácil, tá? E agora eu tenho duas aplicações para mostrar, então, para que vai servir as propriedades, tá? E na aula de exercícios resolvidos a gente vai ver também um pouco melhor como usar isso aqui. Lá a gente vai fazer bastante exemplos, tá ok? Então olha só. Sendo log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48, determine o valor de log de 60. Bom, aqui a questão não está trazendo base nesses logs, né? Então a gente lembra que é porque a base é 10. Mas a gente não vai precisar usar a base para nada nesse caso aqui, porque a gente não consegue resolver nenhum desses logs pela definição, tá? Aliás, log de 2 e de 3 não precisa resolver porque a gente conhece o valor, né? É 0,3 e 0,48. Mas se você tentar resolver o log de 60, por exemplo, você não vai conseguir. Não adianta tentar usar a definição, tá? 10 elevado a quem que vai dar 60? A gente não consegue resolver isso. Então a gente vai ter que usar as propriedades ali. Como assim, professor? Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho log de 60, vamos colocar aqui. O que eu posso fazer com esse 60? Eu posso tentar transformar ele numa multiplicação, porque aí eu posso abrir em logs separados. Então é exatamente isso que eu vou tentar fazer, tá? 60 eu posso fazer 6 vezes 10, concorda comigo? 6 vezes 10 dá 60. Vamos colocar 6 vezes 10 por enquanto. Se eu abrir essa multiplicação aqui, eu vou ficar com log de 6 mais log de 10.
O problema é que eu não conheço o log de 6. O log de 10 eu até conheço. Log de 10 vai ser 1, porque a base é 10, então log de 10 na base de 10 dá 1. O problema é que eu não conheço o log de 6, então eu ainda não posso abrir. Mas eu posso melhorar esse 6 aqui. 6 eu posso fazer 2 vezes 3, concorda comigo? Exatamente isso, né? Então esse 6 eu posso colocar como 2 vezes 3. Vai ficar log de 2 vezes 3 vezes 10. Agora sim, agora é só eu abrir essa multiplicação em 3 logs separadamente. Porque aí eu conheço o log de 2, conheço o log de 3 e também sei o log de 10. Eu consigo resolver então o log de 60. Vamos continuar aqui do lado então. Isso aqui vai ficar log de 2 mais log de 3 mais log de 10. A base de todos eles é 10, então eu não preciso ficar colocando a base. Então é só eu substituir agora. Log de 2 eu sei que é 0,3. Log de 3 eu sei que é 0,48. E log de 10 eu sei que é 1. Quanto é que vai dar isso aqui então? 0,3 mais 0,48 eu fico com 0,78. 1 mais 0,78 nós temos 1,78. Então esse é o valor do log de 60, 1,78. Então a propriedade vai ser útil para casos como esse, é um exemplo bem clássico, tá? E mais um então, calcule o valor do log, calcule o valor dessa expressão, log de 6 na base 3, menos log de 2 na base 3. Se você tentar pegar esses logaritmos separadamente e resolver, não vai conseguir, novamente, tá? Qual é o expoente que eu coloco no 3 para dar o 6? Não consigo fazer. E muito menos esse daqui. Então eu vou ter que usar alguma propriedade para tentar juntar esses logs aqui de alguma maneira. Qual propriedade eu posso usar? Bom, eu tenho aqui uma diferença de 2 logaritmos. Se eu tenho uma diferença de 2 logaritmos, eu posso tentar usar a propriedade 2. Mas tem uma coisa muito importante que precisa acontecer para que eu possa juntar esses logs aqui. A base dos dois tem que ser igual, tá? Então aqui isso acontece, não tem problema. Os dois logs têm base 3. Então eu posso juntar eles, onde eu vou ter um quociente no meu logaritmando. Então é isso que eu vou fazer, certo? Eu vou ficar com log na base 3. A base dos dois é 3, então tranquilo. E aí vou ter uma divisão, vou ter uma fração no meu logaritmando. Em cima da fração é o logaritmando do primeiro log, então é o 6. E embaixo da fração é o logaritmando do segundo log, então é o 2. Então eu só fiz aqui o inverso da propriedade 2, parti daqui para cá. Agora eu fiquei com o log de 6 dividido para 2 na base 3, eu consigo resolver isso aqui facilmente, né? 6 dividido para 2 eu consigo dividir, isso aqui dá 3. Então isso é a mesma coisa que log de 3 na base 3. Qualquer log onde a base é igual ao logaritmando, eu sei que resulta 1. Então pronto, o valor dessa expressão aqui eu sei que é 1. E para finalizar, a gente vai falar agora sobre a mudança de base, que na verdade é mais uma das propriedades dos logaritmos, tá? Bom, como nós vimos antes, eu até comentei na aplicação das propriedades anteriormente, eu consigo juntar alguns logs, mas eu tenho que ter a mesma base para que eu possa juntar esses logaritmos, certo? Só que nem sempre eu vou ter a mesma base, então o que eu vou ter que fazer? Eu posso fazer uma mudança de base, tá? O logaritmo permite que eu faça isso, olha só. Eu tenho aqui log de A na base B. A minha base aqui desse log é B. Mas vamos supor que eu queira mudar essa base B para uma base C, tá? Vou mudar para uma outra base qualquer, eu consigo fazer isso. O que vai acontecer? Eu vou ter um quociente, vou ter uma divisão, uma fração, tudo a mesma coisa, onde eu vou ter dois logs, um em cima e um embaixo. Ambos vão ter a mesma base que eu quero que fique essa base, então eu quero mudar para a base C, os dois vão ter base C, tranquilo. Aí o logaritmando do log de cima é o que era o logaritmando do log inicial. E o logaritmando do log de baixo é o que era a base do log inicial, tá ok? Então em cima vai o A, embaixo vai o B e eu consigo fazer a mudança de base, tá? E aí nós temos agora dois exemplos então para verificar, trabalhar um pouquinho com a mudança de base. No primeiro exemplo eu tenho ali log de 9 na base 2. Eu só vou mudar para uma outra base qualquer, tá? Tanto faz. Qual base eu tenho que mudar, professor? Aí depende do problema, tá? Qual base vai te servir? A gente vai ver depois ali um pouquinho melhor. Aqui nesse exemplo, tanto faz, pode ser para qualquer base. Vamos escolher 3, por exemplo, mas poderia ser qualquer outro valor, certo? Então, se eu quero mudar para a base 3, o que vai acontecer? Eu vou ter um quociente
uma fração onde eu vou ter um log em cima e um log embaixo. A base dos dois logs é a base que eu quero mudar. Então eu quero mudar para a base 3, os dois vão ter base 3. Aí o logaritmando do log de cima é o que era logaritmando antes, então é o 9. Tá aqui. E o logaritmando do de baixo é o que era a base antes, então vai ser o 2. Pronto. Fiz a mudança de base e eu vou ter esses dois logs aqui, essa divisão. Esse log de cima eu até consigo resolver aqui, né? Eu tenho log de 9 na base 3, eu sei que isso aqui dá 2. Então, nesse caso, eu até consigo melhorar um pouquinho essa expressão. Fica 2 dividido para log de 2 na base 3. Log de 2 na base 3 eu não consigo fazer nada. Mas vamos supor que a questão falasse assim para você. Sabendo que log de 2 na base 3 é igual a um certo valor, calcule o log de 9 na base 2. Aí você poderia ter feito esse procedimento aqui e substituído esse cara aqui. Né? Uma ideia de um exercício que poderia acontecer. Tá? Mas aqui o objetivo então é só aplicar a mudança de base mesmo. E o próximo exemplo agora, se eu ter que calcular uma expressão ali. Log de 7 na base 3 sobre log de 7 na base 9. Aqui eu não consigo fazer nada a princípio, tá? Não tem como eu resolver esses logs separadamente. E não existe nenhuma propriedade que trata de divisão de logaritmos, tá? A não ser a mudança de base, né? Se eu tiver daqui eu posso voltar para cá, mas como aqui as bases são diferentes, não dá para fazer nada. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma mudança de base, tá? Eu tenho um log que está na base 3 e um log que está na base 9. É legal que eu mude para que os dois logs fiquem na mesma base para eu poder fazer alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse log de baixo e vou mudar para a base 3. Então como é que vai ficar? Em cima a gente vai deixar quieto por enquanto. Vai ficar log de 7 na base 3. E embaixo eu vou fazer a mudança de base desse log. Eu vou ter um quociente, porque eu vou fazer a mudança da base desse log. E aí eu vou ter um log em cima e um log embaixo. Para qual base eu vou mudar? Para a base 3, para ficar a mesma base que o lá de cima. Então eu vou ter base 3 nos dois. Aí o que era logaritmando antes fica logaritmando do de cima. E o que era a base antes passa a ser logaritmando do de baixo. Ótimo. Agora a gente consegue resolver um desses logs aqui. Tá ok? Eu tenho log de 9 na base 3. Isso aqui eu sei que dá 2. Então eu posso melhorar um pouquinho a minha expressão. Vai ficar log de 7 na base 3 sobre log de 7 na base 3 também. Isso aqui sobre 2. Aí eu tenho aqui uma divisão de frações. Parece uma coisa muito assustadora, mas é bem fácil. Eu tenho isso aqui dividido para isso aqui. Então a gente pode reescrever da seguinte forma. Para ficar um pouco mais fácil. Log de 7 na base 3. Isso aqui tá... Como é que eu faço? Vamos fazer direto já. Como é que eu faço uma divisão de frações? Eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Lembra disso, né? Então a primeira fração que eu tenho é esse log de 7 na base 3. Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, que é log de 7 na base 3 sobre 2. Então isso aqui fica vezes 2 sobre log de 7 na base 3. É a mesma coisa que eu ter uma fração, porque o log de 7 na base 3 é um número, tá? Então não tem problema. Agora o que vai acontecer? É só eu simplificar log de 7 na base 3 com log de 7 na base 3. Quando eu divido qualquer coisa por ela mesma, resulta 1. Se isso aqui é igual, eu posso simplificar, sobra 2. Então, quem diria que log de 7 na base 3 dividido para log de 7 na base 9 daria 2, né? Pois é, usando a mudança de base a gente consegue então resolver uma expressão desse tipo aqui. É isso aí, galera. Fique agora com a aula de exercícios resolvidos, onde nós faremos mais alguns exemplos sobre essa parte inicial dos logaritmos, aplicando as propriedades, tá? Com questões atuais de vestibulares, para você observar tudo que está caindo sobre logaritmo e ficar craque nesse assunto aqui. Se você gostou da aula, não esqueça de curtir o vídeo, vai ajudar a divulgá-lo e outras pessoas também serão beneficiadas com essa aula. E também inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Tô te esperando lá na aula de exemplos para começar, hein? Valeu, tchau!